Bom, nosso assunto hoje, nosso tópico é freio ABS. Bom, o ABS, todo mundo sabe o que é. Então, o ABS é um sistema eletrônico, né, que utiliza sensores, monitora a velocidade, né, e a gente sabe se algum componente desse falhar, o ABS não vai ter eficiência. Então, nós vamos, durante o tempo aqui da palestra, nós vamos falar sobre tudo isso daí. Né. E a evolução do ABS, com o EBD, SC ou ESP, né, tem várias nomenclaturas. Isso foi adicionado depois no ABS, porque ele surgiu e depois foi adicionado, né? Então, cada vez melhor o ABS. Bom, função, né? Função do ABS. Promover o controle do veículo em situações de baixo atrito entre pneu e solo, através da modulação de pressão hidráulica da frenagem, impedindo assim o bloqueio das rodas. Olha que legal, quando a gente tem uma tabelinha aqui, é praticamente uma tabelinha mundial isso daqui. Nós temos um carro sem ABS e com ABS. Então, porque existe, às vezes, a gente fala, não, o ABS ele não interfere no espaço, ele interfere sim no espaço de frenagem. Né? Então, isso aqui são testes, vocês estão cansados de ver vídeo, né? Mostra isso, é um fato real. Numa superfície seca, um carro sem ABS, ele percorre um espaço de 60 metros, com ABS 47. Isso aqui é grande coisa, né? Não parece, mas 1 metro já é uma vida, às vezes, né? Ou 30 centímetros que seja. Então, o ABS ele proporciona. Eu falo, vocês, acho que a maioria tem experiência no carro, quem tem carro com ABS, a experiência no trânsito, a diferença que o ABS faz, não tem? Eu várias vezes me livrei de acidente no trânsito porque o ABS entrou em ação. Então, se eu não tivesse ABS, aquele 1 metro a mais seria o suficiente para me bater no carro, né, posterior, numa estrada principalmente, né? Então, a gente sabe a importância. Então, isso aqui, né, é muito importante. Né? Você vê na neve, quando neva aqui em São Paulo, né, você vê que tem bastante diferença, né? E quando ele está no gelo, então, não no copo, né? Então a diferença é grande. Então esse é um dos fatores principais do ABS, né? Fora a dirigibilidade, né? Que com o freio atuado, a gente pode contornar de obstáculo com o pé no freio. Então, isso é uma grande vantagem do ABS. Então as vantagens do ABS, manter a dirigibilidade, manter a estabilidade, não há desgastes regulares dos pneus, porque quando eu freio não tem uma roda que freia mais que a outra, vai arrastar a outra. Então o desgaste ele é referente a isso, né? Pô, não vai desgastar pneu? Porque o desgaste do pneu ele vem com cambagem, todo esse processo, né? Mas aqui a gente não está falando disso, é o desgaste do pneu na frenagem, né? Que a frenagem, o peso é distribuído igualmente, então não tem o arrasto. Menor distância de parada, que é isso daqui, e motorista tem o controle total do veículo, né? Ele te dá um conforto maior, uma segurança maior na hora de frenagem, né? Então o ABS ele tem essas características. O funcionamento do ABS. Né? Todas as etapas formam um ciclo. Esse ciclo são aproximadamente 10 ciclos por segundo. Né? Quando você atua lá no pedal, né? Então por isso que vem aquela vibração que nós vamos falar. Né? Eu piso no pedal fortemente, em velocidade, existe uma vibração. Por quê? Eu tenho 10 ciclos por segundo. Né? Ele abre e fecha lá, o óleo fica bombeando, então ele transmite para o pedal. Então a gente sente a sensação. Pessoas que não tinham carro com ABS e adquiriram um carro com ABS, a primeira coisa assusta. Você já teve esse problema com o cliente? Né? Assusta, né? Que pisa no freio, treme, pô, tem problema o freio, né? Pensa que o freio, aí ele volta para uma reparação, fala, meu freio está com problema. O que é? Está vibrando a hora que eu piso, né? É porque a pessoa saiu de um carro que não tinha ABS para um carro com ABS, né? Então esse comportamento ele é percebido logo de cara, né? Porque a trepidação ocorre porque as válvulas estão abrindo e fechando numa grande velocidade, né? Então a válvula abre e fecha lá e é transmitido pelo fluido e vai refletir no pedal. Aqui os cilindros mestres do veículo com ABS são modificados, né, para que as gachetas de pressão não rasguem ou passem pelo furo de alívio, que nós vamos ver isso lá na frente. Bom, aqui vamos falar um pouquinho da história do ABS. Em 1978, iniciou a produção em escala. Ele é mais antigo. A criação do ABS foi lá no tempo da aviação, né? Então ele é bem mais antigo. Mas aqui só para a gente resumir, né, o início da produção em escala. Era uma peça robusta, praticamente de 7 quilos. Né? Então em 83, nós temos um sistema ABS chamado 2S, com uma unidade hidráulica com unidade de controle separada. Então eu não tinha, né? Eu tinha o modulador e o controle totalmente separado, eu tinha um chicote maior, era fiação. Então esses foram os primeiros módulos de ABS em 83.
Em 89, o sistema 2E, com uma unidade hidráulica, né, e unidade de controle componente integrado. Então era uma peça só que já evitava o quê? Diminuir até chicote, né? Você tinha menos chicote e tal. Então é o avanço da tecnologia, que a gente vai sofrer muito mais ainda, né? Hoje nós estamos numa versão aí, vamos montar 8.0.1, daqui a pouco é o 9.0 e assim vai, é evolução, né? Como em tudo. Né? Daqui a pouco você vai pensar, o carro vai frear, né? Só pelo pensamento, vai ser controle da mente. É o futuro, né, Daniel? É pensar, o carro freia, né, Eda? Hã? Tá aí já, né? Pensou, freou, né? Então são conectores otimizados, diminuindo, né, retirando, que eu falei, a parte de chicote, né? Então, algum exemplo que eu coloquei aqui só do Vectra, Tempra, né, que tem esses modelos aqui, outros carros têm. Em 93, o sistema 5.0, uma redução significativa de peso e volume, né, com maior precisão de controle. Então é o passo a passo, a evolução. A versão 5.3, o peso é consideravelmente menor em relação aos outros tipos de ABS, 2E, 2S. O dimensionamento mudou, né, com válvulas, com eletroválvulas menores. Então ele ficou menor, então consequentemente as válvulas ficou eletroválvulas menores. Então nós temos, ele foi de 95, mas um carro hoje, que só para dar como exemplo, um Palio, né, em 2005, já tinha esse sistema 5.3 já. O 5.7 que associa ao sistema de controle. Em 2000, o uso do ABS atingiu, isso que é legal, né? A evolução, o que acontece? A frota mundial, 60% da frota mundial já estava com ABS. Né? E nós temos, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, peraí. O 8.0, que ele controla o eixo traseiro através do sistema EBD, né, que é a distribuição eletrônica de frenagem, integrado ao ABS. O conjunto integrado com controle de estabilidade. Então é o avanço do 8.0, ele já evoluiu com controle de estabilidade, né, no eixo, que a gente não tinha nos outros. Então é uma evolução passo a passo. Nessa unidade pode-se observar o modo eletrônico com solenoides sendo dividida em dois conjuntos, né? São dois conjuntos de 4, que são direcionados para cada roda. Pode-se tratar do sistema hidráulico de freio do tipo diagonal, pode-se tratar, né? Há um circuito de entrada de 2 saídas correspondentes. É dividido em dois conjuntos de 4 válvulas, direcionado para cada roda. Então é o sistema aqui 8.0, já é o sistema avançado, que já integra bastante a nossa frota já está bem avançado isso aí na nossa frota. Em 2004, torna-se o item de série em toda a Europa. Em 2004, a Europa já era... Aqui alguém lembra quando foi introduzido na nossa frota que foi obrigatório ou não? Que ano que foi ou não? Oi? 14, né? 2014 foi obrigatoriedade demorou, né? Porque você vê lá fora aqui, ó. Em 2004 na Europa já tinha, ele foi lançado lá atrás, mas na Europa, né? Então os carros importados, provavelmente a reparação, quando vinha algum carro importado com ABS, as primeiras manutenção, a reparação ficava perdida, né? Daqui a pouco a gente tem o carro aí, o carro autônomo, né? Que já tem, nós não mostramos para vocês, se der tempo a gente mostra, a ZF já tem um carro autônomo já, né? Então, no carro autônomo, ele já tudo direcionado, o sistema bem avançado em relação aos outros, né, por causa que ele tem mais componentes, mas ele dá um conforto maior da trepidação. Então, existe essa diferença, quando aquele que não tinha passou a ter, e o que tem muito e acabou tendo menos. Né? Então, tem essa relação que é a evolução da trepidação, porque muitos reclamam da trepidação, né? Já escutei muito reclamar, eu comentei, você falou, de o barulho que faz. Outro dia um falou, eu pisei, fez o barulho, e depois fez um barulho, eu pensei que era meu celular que estava vibrando dentro do carro. Né? Ele ficou procurando o celular, porque muitos são leigos. Muitos não, a maioria é leigo, né? O proprietário do veículo. Então ele se assusta. Então ele vai procurar o quem? Aquele reparador que é de confiança dele, né? Então ele vê com o carro novinho lá no seu estabelecimento, você fala, pô, o carro está praticamente sem placa ainda, às vezes. Pô, está acontecendo isso. Né? Mas por quê? Porque ele não sabe, porque ele não foi orientado como que é o sistema de ABS, né? Então a trepidação, a gente sabe que ela existe, né, por causa do sistema da eletroválvula de abrir e fechar num ciclo muito rápido, né? Então, gente, então, ó, o que acontece? Hoje, o módulo, ele é um módulo blindado. Então, existe no mercado, tem gente que faz reparação. É correto? Ele é blindado, né? Já, o nome próprio já fala, né? O sistema é blindado.
Mas a gente sabe que tem, a gente vê pela internet, o cara procura, porque quando dá pau, o que acontece? O módulo, dependendo do módulo do carro, é 20 e 30 pau. Se é um carro importado, depende do carro que é, 20 e 30 mil um módulo. O cara vai num desmanche, ele pega um módulo que é igual, vai pagar 3 conto. Ele não sabe a dor de cabeça que ele pode arrumar. Por quê? Tem carros que o módulo é ligado à numeração de chassis, ele é vinculado. Né? Então ele é vinculado. Se ele colocar, não vai ter leitura. Ele apaga o carro inteiro, o carro nem dá mais partida, dependendo do carro. Não se comunica. Então esse é o grande problema, né, desses carros. Aí o cara vai, ele assusta, ele vai, pô, 30 pau um módulo? Né? Vou vender o carro, vou jogar fora, né? Então o que acontece? O problema de trocar módulo, né, tanto do airbag ou do ABS, e tem carros, tem modelos que ele é vinculado à numeração de chassis. Então existe essa amarração. Isso ele foi criado, você sabe por que também que foi criado isso aí ou não? Isso, não alimentar o mercado paralelo, né, que é o roubo, né, o incentivo ao roubo. Então o cara, porque, é que nem eu falei, de 30 conto para 3 mil, pô, você vai lá, pô, 30 pau. Ou não, eu tenho lá no desmanche lá do Zé, lá 3 conto. Vou comprar, né? 10% do valor. Mas tem cara que já fez isso, apagou o carro inteiro. O carro nem funcionava. E aí? O que você vai falar pro dono do carro? Então a reparação no ABS, o que acontece? Não tem. O módulo pifou, velho. Você vai ter que ver na concessionária, pegar, ver a numeração, o fabricante, o número de chassis, habilitar, o seu programa habilitar. Aí sim. Mas do contrário, não vale correr o risco. Né? O risco não compensa. Porque você pode arrumar uma dor de cabeça, é que nem nós vamos falar no processo de sangria aí, que arruma-se dor de cabeça pelo simplesmente processo de sangria, né? Então o módulo, basicamente, eu não tenho muito o que falar para vocês, porque eu não tenho como abrir ele e reparar. Vocês sabem muito bem disso. Né? Eu não tenho, vou abrir ele, vou trocar, tem uma válvula lá que sujou, vou abrir ela, vou tirar a sujeira. Não tem como. Ela está blindada, está fechada. Então todos os cuidados específicos que nós vamos falar é para quê? Para não prejudicar a vida do módulo. Né? Bom, falar dos sensores indutivos. Né? O sensor indutivo ele não precisa receber habilitação, ele é gerado por si só. Alguém sabe, qual os carros que vão, algum carro aí que vai esse modelo aqui? Um de cada vez, pô. Eu não entendi nada que vocês falaram. Bom, vários carros vai os sensores indutivos, né? Depende do modelo lá. Então essa peça ajuda junto com a roda trabalhando com esse sensor. Eu tenho um sensor, né, indutivo que por corrente, eu não preciso de parte elétrica para poder gerar o impulso. Sensor axial, a leitura é feita de forma diferente, no caso de freio a tambor. Né, nós temos o sensor, a forma axial, depende, o tambor quando ele tem eu até brinco, que nem uma gremalheira, né? Ele tem uma gremalheira que ele faz a leitura, então ele é axial. Né? Mesma forma axial é do rolamento também, eu tenho sensor, né, indutivo da forma axial no rolamento também, que nós vamos mostrar aqui também. Então, mais um. O leitura da roda fônica dentro do diferencial, né, é um caso diferenciado, não trabalha as rodas de forma independente, porque ele está ligado no diferencial, ele trabalha em conjunto. Que carro que tem isso aí? Esse aí mesmo. Principalmente quando é branca, aí tem mais, né? Não é? Azul tem menos. S10 Ranger, né, que é o traseiro, né, 94, 95, forma inteira. Oi? Sprinter. Então, tem alguns carros que tem essa forma que é dentro do diferencial, né? Então ela não atua independente, ela atua no eixo. Se eu não me engano, acho que Silverado também tinha. Silverado também, Silverado com ABS, né? Aqui é no traseiro. Só as brancas, né? Mais um. O sensor indutivo, né, que é o radial também, que é no rolamento. O rolamento é aquela história, o carro com ABS, o rolamento é igual ou não? Ele tem um diferencial, né? Ocorre muito esse problema, né? Porque o cara troca o rolamento, o que ele faz? Ele compra o outro que é mais barato, né? Não sei quem foi. Não vi quem foi. Invertido. Não, invertido, mas estou falando comprar diferente, porque é mais barato, aí é pior ainda, né? Invertido, pô. Não é que serve, porque ele chega lá na autopeça, quanto que é o rolamento traseiro do Palio com ABS? Sei lá, vamos pôr aí um valor, é 200. Né? Pô, mas não tem mais barato? Não, tem sim, o outro é 80 conto. Tá o de 80.
Monta, ó, é o mesmo diâmetro. Não, pode levar? Pode. O freio funciona? Funciona, leva. Aí vai, se o reparador não tomar essa atenção, não ver, né, que tem o diferencial, vai acontecer o quê? Você vai montar, vai acender a luz do ABS lá, né? Vai acender a luz do ABS, o carro, meu carro não acendia a luz do ABS. Aí você arrumou uma dor de cabeça, né? É. Começa a ver. Aí tem cara que vai lá, que nem o nego falou que queima a lampadinha, né? Eu queimo a lampadinha, não acende mais, né? Então, esses é alguns dos cuidados, né, que o ABS ele tem que ter, que é diferenciado. Ele tem um custo mais alto, né, porque ele tem peças diferenciadas para poder o ABS funcionar. É que nem eu falei, o rolamento eu tenho mais barato e tenho mais caro, mas o barato é para um freio mecânico normal. Né? Então acontece isso no mercado. Por isso que o reparador ele tem que orientar. Né? Então tem reparador hoje que ele gosta de comprar o produto e tem reparador que deixa na mão do consumidor, né? Então às vezes corre esse risco, né, do cara trazer, mas o reparador hoje vocês estão muito já estão experientes nisso daí, né? Que alguns já sofreram essa porrada, então já na próxima. Por isso que é bom, né? Quando você errou a primeira vez, raramente você vai cair na segunda, né? Então, mas isso acontece muito na reparação, é normal, é natural. Né? E hoje está muito fácil, né? A gente todo mundo tem o celular, seu smartphone, vai lá, abre, pesquisa, te dá tudo, né? Então hoje ficou muito mais fácil na reparação. Porque qualquer coisa que você tem dúvida, você vai lá, pergunta, né? Te responde, você liga para um amigo e tal. Então hoje a comunicação é muito fácil. Então, mas essa comunicação hoje é muito fácil para nós que estamos em grandes centros e capitais. Né? Agora tem cara aí que está em lugar longínquo, aí distante, ele não tem essa informação que a gente tem. Hoje, nessa era, tem gente que não tem essa informação, dependendo de que ele está. Né? Então, nós temos a informação muito fácil. Então, para nós é fácil. Às vezes, o negócio é bem simples, né? Porque você acessou lá e em coisas de segundos você tem a resposta, né? Mas não é todo lugar assim. Sensor indutivo com anéis de impulso. Ele é feito com ferro para quê? Para conduzir linha de sensores, né? Então, ele é todo de metal. Bom, essa parte só de sensores, que eu vou pontuar lá um pouco, né? A importância do sensor, a gente sabe todo o sistema, cada roda, quando é independente, cada roda tem seu sensor. Tem o problema do rolamento, se o rolamento certo ou não. Eu tenho a roda fônica, ou eu tenho a coroa fixa na campana, né? Então eu tenho todo esse sistema, que a gente vai falar um pouquinho lá, tá? Pessoal, sistema de freio, independente se é hidráulico ou se é mecânico ou ABS, né? A ZF, né, que é a TRW, nós temos o fluido, DOT 3, 4, 5.1, né, que é o diferencial, vocês sabem, né, do 3, 4, 5.1, né, viscosidade e ponto de ebulição, tá? Então o fluido, ó, ele tem que transmitir o sistema de pressão hidráulica produzido no cilindro mestre. O hidráulico que é, quando eu faço a força no sistema hidráulico, o fluido que é a mesma força que eu apliquei aqui, se ele tiver 8 pontos, 8 pontos são com a mesma força hidráulica, não é isso? É o princípio hidráulico, tá? Então no carro eu tenho quatro rodas, né? Então a mesma força que eu faço no cilindro mestre, eu vou ser distribuído para os 4 pontos iguais. Então existem válvulas, corretores para isso, mas esse é o princípio hidráulico. Então manter o ponto de ebulição mínimo para transmitir a pressão mesmo absorvendo umidade, que nós vamos falar o porquê que ele absorve. Lubrificar o sistema, absorver calor e manter a transmissão da pressão, proteger o sistema contra corrosão. Né? Aplicação, o sistema de acionamento hidráulico, freio e embreagem. Né? Hoje a maioria dos carros já tem sistema de embreagem hidráulica, então tem carro que é o mesmo reservatório e tem carro que é separado, né? Depende do carro. Né? Mas o fluido é independente. Então normalmente as montadoras utilizam o DOT 4, né? A maioria do DOT 4. Então, isso aí nós vamos ver o porquê. Sistema de característica do fluido. Né? Isso que é importante. O fluido ele é higroscópico. Né? O que é higroscópico? Ele mistura-se e absorve água. De que forma? A umidade relativa do ar. Né? Então, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. O que acontece? O fluido, qual que é o prazo de troca de fluido? 10 mil? Vamos falar em prazo. Se eu rodar em 2 meses 10 mil, por causa dessas características do fluido. Tá? Que nem a umidade relativa do ar. Porque, vamos pegar um DOT 4 aí. O DOT 4 está em torno de 230 graus. Né, o ponto de ebulição dele. Então acontece, o sistema trabalhando ele aquece, o fluido aquece. Quando ele aquece, se eu tiver água nele, o que acontece? Em vez de ser 230 graus, vai ser quanto? Vai baixar.
Porque a ebulição da água é quanto? O ponto de ebulição da água? 100 graus, não é isso? Então eu estou acrescentando água em algo que tinha um ponto de ebulição alto. Então minha tendência é vir baixando. Então, o freio em trabalho, pisando, de atuação, ele aquece muito rápido, né? E se ele aquece, se ele tem água dentro, a água quando ferve faz o quê? Borbulha, não borbulha? A borbulha o que é ar, não é ar? Cria ar no sistema, né? Então esse ar, ele sai, com um certo tempo se o carro parar, ele sai. De que forma que ele sai? Porque o ar é mais leve, então a tendência do ar é subir. Então ele vai sair pela tampa, pelo respiro da tampa, né? Então naquele momento que ele criou o ponto de ebulição e ferveu, a sua atuação do freio vai ficar o quê? Borrachuda, né? Isso acontece muito em linha pesada, né, amigo? O cara no final da serra, pisa lá no freio, lá no meio da serra, fica sem freio, aí sai da frente, né? Ou o barranco vai matar alguém. Então as propriedades do freio é muito importante, então por isso que é recomendado, nós na reposição recomendamos cada 12 meses, né, cada um ano trocar. É que nem eu pergunto, quem já chegou, um cliente chegou no seu estabelecimento, ô amigão, ó, preciso trocar o fluido porque já deu um ano, ou está dando um ano. Eu nunca vi. Vocês já tiveram esse caso ou não? E a obrigação de quem fazer isso aí? De instruir? Porque aquela história, manual ninguém lê, né? Manual ninguém. Então, nós, na reparação como técnico, é obrigação instruir o proprietário do veículo o porquê. Porque tem, trocar o fluido. Por quê? Porque tem que trocar. Não, eu tenho que dar a explicação teórica para ele o que pode acontecer, né? As propriedades do fluido que vai fazer o diferencial na vida de todo o sistema. Bom, tá aqui, né? Ó, deve-se trocar o fluido anualmente, porque ele é higroscópico, né? Consequência, o pedal baixo, oxida, né? Então, faz favor, mais um. Aqui que eu falei, pessoal, né? O ponto de ebulição, né? DOT 3, 4, 5.1, né? Ebulição do DOT 4, vamos lá, 30 graus. A viscosidade, né, que é o tempo de escoamento dele, né? Teor de água. Então, em resumo, então vamos aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né, nesse gráfico aqui, ó. Então, eu tenho aqui o ponto de ebulição. Vamos pegar aqui, ó, o azulzinho aqui, ó, o DOT 4 aqui, ó, tá? O ponto de ebulição dele aqui tá aqui, quanto aqui? 230, né? 240, 250, 260? Tá? Então, eu tenho, aproximadamente 2 anos de uso. Melhorou. Aproximadamente 2 anos de uso em condições normais. Olha isso aqui, gente, ó. Tá? Isso aqui, ó. Ele é o quê? Acrescenta 3,5% de teor de água. Então, ó, se eu pegar isso daqui, ó, ele tinha quando era novo, esse ponto de ebulição. Depois de 2 anos, olha quanto ficou o ponto de ebulição dele aqui, ó. 100 e quanto aqui? 170 graus, mais ou menos. Isso aqui no freio, 170 graus é rapidinho para aquecer o fluido. 2 anos. Então, por isso que é recomendado anualmente se trocar, preventivamente, para a gente evitar danos. Que esse teor de água aqui, não é só o teor de água que eu vou fazer o ponto de ebulição abaixar e prejudicar minha frenagem. Eu vou estragar meus cilindros. É que no ABS, o ABS normalmente, o cilindro mestre, ele é de alumínio. Tá? Mas se você pegar o carro sem ABS, é de ferro fundido. E os burrinhos também. Então, a água no ferro fundido, o que ela faz? Aqui, ó, vamos lá. Posso colocar DOT 4 no 5.1 e tal. Então, o que acontece? Que nem, não sei quem foi o amigo que falou, manual, né? Então, infelizmente, muitos não olham manual, principalmente o proprietário, né? O reparador ele já está acostumado com os carros. Mas quando eu não sei, não preciso do manual. Normalmente, a tampa do veículo, ela indica qual que é o DOT que eu tenho que usar. Ela vem lá marcado, DOT 4, DOT 3, 5.1, não é isso? Já viram já, né? Normalmente a tampa indica, porque é indicação da montadora. A montadora testou, porque ela tem que testar, para ver se o sistema dela é favorável àquilo, né? O carro, as condições de trabalho, região, né? Então a tampinha indica qual o fluido que eu devo utilizar. Não, o DOT 3 hoje praticamente não se usa mais. Se usa mais em carro antigo, né? DOT 3, hoje quase nem autopeça. O ponto 4, se eu usar 5.1, beleza, não tem problema nenhum. Agora se eu tiver o 5.1. Se eu tiver o 3 lá na mão, aí não. Não, um exemplo, se você tiver só o 3 na mão, por uma emergência, ok. A montadora indica DOT.4. Ou vai, vamos lá, DOT.51. Você está numa emergência. Mas nesse caso de emergência não vai me causar nenhum prejuízo. Nenhum. Porque o fluido é sintético, ele tem uma propriedade. O que eu vou mudar é meu ponto de escoamento, que é viscosidade, e ponto de ebulição. Mas eu não vou prejudicar. Que nem você está indo aqui para Ribeirão Preto. Tá?
Aí deu um problema lá, tal, não sei o que, você resolveu na estrada. Só tinha DOT.3. Põe o DOT.3, chegou em Ribeirão Preto no dia de comercial lá, você substitui. Você não vai causar dano nenhum ao seu sistema. Entendeu? Você não pode ficar nisso não, DOT3 uma hora, DOT4, ficar remontando o fluido, né? Olha a cor? Cada fluido tem uma cor. A cor, ela é o quê? Ela é um corante. Então eu tenho o AT, por exemplo, é uma cor, eu tenho o Bosch, é uma cor, mas o que eu preciso identificar é a nomenclatura, se ele é DOT4. Porque a cor é pelo fabricante. Eu, como TRW, eu uso uma cor, né? Então a Bosch, ela pode, eu não sei nem qual é o DOT4 da Bosch, que cor que é, né? Dos outros concorrentes, eu não sei. Então a coloração, quando vem normalmente no carro zero, ele é incolor, né? Ele é âmbar, né? Mas é porque a montadora, ela não quer corante. Então mas aqui fora na reposição, ela diferencia pela cor, por quê? Mas é um corante, tá? É isso que eu queria pontuar. Esse detalhe da cor, o Lércio comentou agora, a gente está reforçando, porque a gente já ouviu inúmeras vezes que a pessoa não quer colocar determinada cor de fluido porque a que estava no carro era amber, por exemplo. Né? E aí, essa cor eu não tenho, então não serve no meu carro. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, é apenas uma coloração, a montadora optou por uma e o fabricante da reposição, optou por outra cor. É apenas cor. Tá? Mas corre muito em sistema de arrefecimento, é uma frescura. É verde, é azulzinho, é rosinha. A rosinha eu não quero, né? Eu quero verde. Com o aumento, né? Com o aumento dos veículos, asiáticos, né? Então veio muita cor amber, né? Então e o pessoal não quer colocar que a cor é diferente, mas na verdade a aplicação está correta. Dentro do DOT pode aplicar sem problema nenhum. Sendo o DOT 3, se ele for azul, branco ou vermelho que seja, é diferente. Misturar marcas então, nem pensar, né? É que a marca você vai dar uma coloração, mas normalmente a propriedade é a mesma. Mas a gente não perde porque eu não sei quem que está produzindo, porque pode ter alguma alteração e uma reação química. Né? Muito difícil porque ele é sintético, mas a gente pede para não. Em caso emergencial, tudo bem. Um tempo atrás, o Caetano pode colocar qualquer que possa ser superior no DOT. Pode. Eu tinha ouvido falar que o 5.1 você não pode colocar em alguns carros. Não. É o 5.0. Só se for 5.0. Mas o 5.0, ele é mineral. O DOT 3, 4, 5.1, ele é sintético. Então, a sua tubulação, as suas borrachas, ela é para trabalhar com fluido sintético. O mineral, ele é para trabalhar com borracha que é aceita. Então, o que acontece? O DOT.5, ele é para carros de alta performance, principalmente carro de corrida, tá? Que ele tem uma outra eficiência. Tá? Então, se você, um exemplo, comprar o DOT.5, né? Que ele é mineral, e colocar no seu carro, o que acontece? O sistema de freio, ele é para receber fluido sintético, tá? Então as mangueiras, as borrachinhas de vedação, tudo é para o óleo sintético, para o fluido sintético. Então acontece, se eu colocar mineral, eu vou agredir. Então quando eu coloco mineral, um exemplo, se você pegar seu reservatório lá do carro, se você lavar com gasolina, óleo diesel, que seja, e deixar contaminado, eu estou contaminando o meu fluido e minha tendência é o quê? Legal. A minha borrachinha que era para trabalhar no sintético, se eu tiver agressão do mineral, ela incha, ela expande. Tá? Porque ela foi agredida. Então, muito cuidado na limpeza, principalmente de reservatório. É que nem, tá com o dedão sujão de graxa, de óleo, enfia lá, deixa eu ver, porque tinha gente que fazia isso, né? Pegava, o dedo você vai medir o que no fluido? Né? Não é? A gente vê isso aí. Enfia o dedão, tira. Tá bom, né? Tá ruim. Então, é uma mania que existe, é um conceito que existe na mecânica, isso aí vem lá de trás. Né? E vem passar de geração. Tem muitos que enfiam o dedão lá e tá com o dedão tudo sujo de graxa. Graxa é o quê? Mineral, não é? Eu contamino. Aí o cara pega, é que nem óleo de motor, você pega a vareta, tá bom, né? Não tá bom, vou trocar. Então não é dessa forma. Né? Então, tomar cuidado com contaminação no fluido de freio ou de embreagem que seja, que é o fluido hidráulico, DOT 3, 4 ou 5.1. E a água, que eu falei, quando ele está velho, o que acontece? É corrosão, né? Ó. Tá vendo? Isso, imagina, eu não estou olhando lá burrinho, não estou olhando cilindro, pistão, não estou olhando nada. Né? Então, a água vai contaminar. Então, a água contaminando o metal, o quê? Vai oxidar. Mas o mais agravante que a gente tem é isso aqui.
fluido sujo, né? Fluido contaminado, sujo, reaproveitar fluido. Eu já vi reparador fazer a sangria e pegar o fluido que ele tirou lá e vai lá em cima e completa, vai lá sangra, vai lá fica assim, né? Ó, circulando o fluido, velho, né? Meu, imagina o que é isso aí. Vocês já viram isso ou não? Fala que não, gente. Já fiz assim? Ó, na dor de barriga, a gente faz umas coisas que a gente brinca, Deus duvida, né? Mas porque você não tinha fluido, você tinha que sangrar, mas você sabia o que você estava fazendo, você tinha consciência. Então, é que nem eu estou falando. Gente, emergência é outra história. Do fluido legal, gente, né? Do comportamento do fluido, não fazer, por que trocar, por que não trocar. É que nem eu falo, isso é argumentação que a gente tem que ter para o proprietário do veículo, lá para o nosso cliente. Né? Que nem eu falei, eu nunca ouvi ninguém chegar e trocar. Ó, muitos de vocês aqui, a maioria tem carro. Vocês trocam cada um ano o fluido do carro de vocês? Não responde não, hein? Não quero saber. Porque a maioria vai falar que não. Mas na verdade é porque você trocar, é mais completo, né? Então, não, o fluido de freio, se eu completo, por quê? Se eu completar, ou tá gasto o meu sistema, ou tem vazamento. Né? Então aí já é um grande problema, né? Cuidados especiais na parte de sangria, principalmente. Pega a espátula normalmente, vai lá na pastilha, vai uma roda por cada, vai lá e força. É que eu falei, o módulo do ABS aqui, ó, as eletroválvulas aqui, isso aqui está blindado. Eu não tenho como limpar isso aqui. O fluido está sujo, é um fluido velho. Imagina um carro que rodou 2 anos ou mais, o fluido já está contaminado. Quanto, que nem eu falei brincando lá, brincando não, que eu falei do módulo lá de 30 mil reais, era de uma Mercedes aí, tá? O cara vai entre uma Audi ou uma Mercedes, ou um carro nosso aí, nacional aí, porque o módulo é caro, porque você retornou, daqui a pouco o cara volta, a luz da ABS está acesa. Ele saiu, você fez todo o processo, saiu, porque ele volta, a luz, no outro dia ele volta, a luz da ABS está acesa. Aí você faz tudo quanto que você sabe lá, né, você vira do avesso e a luz continua acesa. Porque às vezes o reparador lá, ele pegou e fez o retorno erroneamente e causou um defeito que vai custar dinheiro, hein? Eu, falando por experiência, eu levei o carro meu da empresa num lugar para trocar freio, o cidadão lá, e eu acompanhando, porque eu sou meio chatinho, né? Aí eu tô acompanhando lá, ele pegou a espátula, eu falei, amigão, para aí. Ah, por que para? Tá certo o que você está fazendo? Tá, eu falei, você já fez curso de freio? Eu falei, já. Eu falei, não te explicaram que não podia retornar? Explicaram. Eu falei, por que você está fazendo? Não, esse carro é um Onix. Esse carro aqui não tem problema, não. Por quê? O Onix não tem problema? Uma Audi tem e o Onix não tem? É sistema de eletroválvula, é um módulo. Se você me jogar isso aqui lá, vai me alunar o meu ABS. Aí eu vou vir aqui, alguém vai ter que pagar, amigão. Ele, você quer me prejudicar? Eu falei, não estou te prejudicando, eu quero que você faça o serviço corretamente. Abra o sangrador. Aí ele foi lá com um cara bravo, pegou uma garrafinha com o caninho, pôs e fez. Pô, o cara sabia o correto. É que eu falo, gente, a pressa é inimigo da perfeição, não é? Principalmente na reparação. Pô. Então o que acontece? Ele se deu mal, mas tomara que ele aprendeu a lição, porque eu estava ali, eu era de fábrica, eu tinha noção do que ele estava fazendo. Mas a maioria que deixa o carro lá, vai sentar na recepção, ver televisão, tomar café. Né? E estava escrito lá que não podia acompanhar, mas ele se deu mal, que eu acompanhei. Então, um caso que aconteceu comigo. Agora, a maioria em autocenter acontece isso direto. Então, estou falando, você causa um problema que vai danificar, vai ter um custo muito alto. Né? Por quê? Falta que nem esse cidadão, ele tinha informação, mas ele não fazia, por quê? Porque ele achava que não era necessário. Né? Então eu vou prejudicar todo um sistema de freio, por quê? Porque é uma ineficiência de um trabalhador, né? de um funcionário. Então isso aí vocês sabiam, né? Vocês fazem isso, né? De retornar normalmente, abrir, né? Porque eu falo, até no carro, no sistema convencional, no mecânico, também é importante também fazer, para não voltar a sujeira. Porque o cilindro mestre do convencional, ele tem um furinho de retorno lá, né? De 0,5, 0,7. Então eu posso entupir ele, porque forma aquela gosma, tudo, eu posso entupir ele também. Né? Então muito cuidado. Alguns cuidados. O sensor, né, o anel de impulso. Quando eu tenho sensor de impulso, que eu tenho regulagem. Isso aqui, ó, se ele estiver distante, vai me acender luz ABS. Então eu tenho que fazer com uma lâmina, né, um calibre, deixar aproximadamente com 0,8 essa distância do anel do rotor, né, do anel impulsor, excitador, roda fônica, né,
Tem vários nomes, é a mesma peça. Então, isso daqui, que nem nós falamos de manutenção, que o Daniel falou, da manutenção do sensor, né? Então, às vezes, eu tirar só o sensor e limpar, eu posso corrigir esse defeito de luz acesa, tá? Então, eu preciso verificar, de repente, aqui, ó, a distância, né? Não está proporcionalmente 0,8, 0,7, 0,8, né? Tem uma tolerância aqui. Então, eu tenho que deixar regular aqui com calibre, né? Eu tenho como fazer isso daí. Então, isso vai o quê? Fazer diferencial. Então, uma luz acesa pode ser simplesmente por uma regulagem de sensor. Cuidado, quando forem executados reparos com solda elétrica, né, isso aqui, acho que todos fazem, né? Porque o problema, às vezes, hoje, isso aqui está mais na parte do quê? Do carro ir para um reparador, funilaria, né? Porque os caras não estão nem aí, né, meu? Depende do que for, o cara solda, não está nem aí. Então, desligar sempre o alternador e controlador. Você acha que os caras fazem isso? Poucos fazem, né? Assim, concessionária faz. Tem um amigo aqui que trabalha em concessionária. Né? Concessionária usa, né? Isso, né? Os caras têm mais uma rigidez maior, né? Quanto a isso, né? Então, muitos não fazem, que o carro bateu, depende, vai para a funilaria, o cara desliga, vai causar uma dor de cabeça, não sabe por quê. O contato elétrico de todos os conectores de ligação, a massa deve ser sempre mais perfeito possível, né? Isento de umidade, encaixado perfeitamente. Às vezes o cara vai encaixar um conector lá, ele quebra a travinha, porque essas travinhas enjoadas, né? Tem umas travinhas que é enjoada para abrir, ainda mais que ela resseca, né? Puta, é dolorida, não é, velho? Você vai, quebra a perninha dela. E agora? Quebrou a perninha dela, vai ficar manca, né? É. Então o que acontece? Você fala, o que eu vou fazer? Vou trocar o chicote? O cara dá um jeito lá, né? Tem cara que dá um jeito lá, põe um super bonde, põe uma cinta lá, aperta, faz um diacho, né? Então, um simples encaixe desse pode me causar um problema. É necessário remover o controlador do veículo, colocar em estufa com temperatura a 80 graus, que nem estufa de pintura, né? Meu, acredito que lá em concessionária normalmente faça, né? Porque sai da oficina, vai. Então, né, isso aqui é sempre bom orientar. Nunca dirigir o veículo com o aparelho de teste conectado, que às vezes o cara conecta o scanner e tudo e vai, dependendo, vai sair com o carro para experimentar, né? Nunca desligar a bateria com o motor em funcionamento. Aqui, ó, substituir o fluido, voltamos aqui de novo, né? Que a gente dá uma ênfase em fluido. Nunca recarregar a bateria do veículo sem desligá-lo do veículo. Nunca efetuar reparos no sistema sem desligar a bateria. Né? Depende da reparação que você vai fazer, tem muitos que não desligam a bateria. Ah, não vou desligar porque depois eu tenho que fazer isso, aquilo outro, reprogramar, tal, não sei o quê. Meu, hoje é simples, né? Você tem o programa do carro, você tem o scanner, que o scanner faz tudo para você, não faz? O cara plugou lá, faz tudo, dá tudo, hoje é fácil, né? Não ligar em fonte de tensão superior a 16 volts, né? Com auxílio de partida. Né? Porque às vezes não quer, o cara põe o carregador lá e... Tomar cuidado com isso daí, que vai prejudicar. Não alterar o diâmetro do pneu. Isso aqui gera polêmica, né? Não alterar o pneu. Pô, o carro era aro 14, vamos pôr o carro 14, o cara colocou um aro 20 lá, 18. O que tem a ver isso aí? Eu estou aumentando o perímetro, né? Imagina, eu tinha um aro 14, eu estou aumentando o perímetro da roda. O que é? A gente não tem sensores que lê velocidade na roda? Ele vai ler uma coisa que ele não é real. Então, o funcionamento do ABS, ele pode ser prejudicado. Né? Simplesmente por uma troca de diâmetro. Então tem carro, tem módulo que eu consigo programar o diâmetro da roda. Né? Então tem programas que eu consigo alterar. A última geração de ABS não se readapta ao tamanho da roda? Que eu saiba não. Porque você tem que ir no programa, sim, aí você consegue alterar pelo programa. Ele não consegue ler. Que eu saiba, ele não lê sozinho, você tem que alterar pelo programa. O programa, porque tem carro que tem o programa, você consegue alterar, de 14 passar para 16, né? E ele tem a opção de alteração de diâmetro. Essa alteração de diâmetro ela tem a ver quando o próprio sensor ele é que manda informação para o módulo. Isso, de velocidade. E a quilometragem percorrida. Isso. Mas no funcionamento específico, questão de segurança do ABS do veículo, ele... Ah não, quando eu atuar tiver velocidade, eu vou atuar. Eu vou atuar. Em baixa velocidade eu posso assim, porque eu estou numa velocidade 20 e eu posso estar em 15. 4 horas, teoricamente,
ter o mesmo diâmetro. Tem o mesmo diâmetro. Se eu colocar 20, eu vou colocar 20 nas costas. Tem cara que coloca 18 na frente e 20 atrás. Tem isso. Tem isso também. Essa diferença vai ser em função da marcação do odômetro, Não, do odômetro, porque o sensor ele lê velocidade. Então, se eu tenho um perímetro maior, então acontece, meu módulo está programado para um perímetro X. Aí acontece, eu alterei, não alterei? Eu alterei X mais 2. O meu módulo ele não consegue reconhecer X mais 2, só conhece X. Tá? Então, eu posso ter alguma varia, principalmente por causa do módulo. Então, às vezes, pode acender até luz de ABS, simplesmente por causa da roda. Então, por isso que existe o programa no módulo, que você consegue alterar o diâmetro da roda. Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes a alteração da roda te gera esse problema. Por exemplo, a pessoa fura o pneu. Aí tá com a roda 20 lá, vai colocar um aro 14, que é o estético. Aí vai ficar menor. Mas na hora que você pôr de volta, ele volta normal. Mas no caso, só a ABS é a leitura individual de cada roda. Quando colocar esse teste, vai dar uma diferença de velocidade, pode acender a luz. Então, pode acontecer de acender. Eu não fiz, mas estou falando, pode acontecer de acender, mas se você voltar a hora o 20 no alto, se ele estiver programado, vai apagar. Porque ele apaga. Quando você volta, ele vai começar a fazer a leitura real. Ele começou a fazer uma leitura irreal. A hora que você voltar ao diâmetro normal, ele passa a fazer a leitura real do que foi programado. Bom, dica para falhas com ABS, né? Nós estamos falando, limpeza dos sensores e anéis dentados. Isso aqui, que nem falando na manutenção. Então, de repente, uma luz acesa pode ser o quê? Sujeira. No sensor. Pode ocasionar sim, gente. O cara que pega muito barro, estrada de berro com o sensor lá, principalmente da roda fone, quando é externo, o axial lá, eu posso ali, dependendo do freio transbordo de uma caminhonete, eu posso prejudicar, por causa de sujeira, de barro. Então eu tenho que fazer a limpeza. Alinhamento do sensor com o anel dentado, quando eu consigo regular na folga de 0,8. Distância, distância dos sensores. Lâmpada de freio queimada. Tem carro que queima a lâmpada, acontece, acende o ABS, Caralho, isso aqui. Mas é simplesmente uma lâmpada, O cara, eu piso, vou lá, não tem nada acesa, Tá as duas queimadas, O cara pisa e corre lá atrás, tá as duas apagadas, Não é assim que os caras fazem? Nível de freio, Porque eu tenho o sensor do nível de freio. Então ele pode me acusar. Interruptor da pedaleira de freio. Muito importante aqui, interruptor de freio, quando tem na pedaleira. O fusível do ABS. Às vezes é simplesmente um fusível, Lampadinha lá. Conector oxidado, que nós falamos lá, entra umidade, porque não está bem, eu não tenho mais a travinha, ou não está bem conectado, então a umidade. Resistência dos sensores, de 6 a 2.000 ohms. Então, isso aqui vai variar, você tem que ter o sensor correto, aí você tem que ver a fabricação daquele modelo para ver e medir se ele está dentro do... de repente aquele sensor é 1.200 ohms, então você tem que verificar. Então ele pode te dar erro. Então fazer o quê? Substituir. Aqui, roda o pneu fora de padrões, que nós já comentamos. Então são tudo aqui falhas que podem ocorrer para o ABS. A sangria, posso acontecer o quê? Eu tenho, se o veículo já está com ar nos pistões flutuantes ou na câmara de expansão de uma unidade hidráulica. Isso aqui normalmente ocorre, não quando você faz o processo de troca de freio, pastilha e lona, que você substitui normalmente. Isso aqui pode acontecer normalmente se todo o sistema vaza. Se tem uma vazão de todo o sistema, vaza todo o reservatório fica vazio, todo o sistema vazio. Então normalmente vai ficar ar aqui dentro. Como que eu tiro? Na sangria normal eu não vou conseguir tirar. Então eu faço o quê? A uma velocidade de 20 km por hora, eu piso no freio hidráulico e puxo o freio de mão, que as válvulas vão trabalhar. Eu retorno à oficina e faço a sangria novamente. O ar sai desse sistema, Acho que a maioria sabe desse macete aí, Então normalmente ele vai ficar vazio quando eu tiver uma substituição de módulo, vaziar todo o sistema. O que eu faço? Porque, eu não consigo sangrar. Então, eu tenho o módulo scanner que faz a sangria também, que antes de fazer a sangria, eu consigo abrir as válvulas. Então, tem várias maneiras, mas eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Quando o meu sistema fica vazio, minha câmera vai ficar vazia, vai ficar com ar, e a sangria eu não consigo tirar. Então, isso aqui é muito importante. Esse sistema aqui que eu consigo eliminar o ar da câmera. Legal? Dicas de manutenção ainda, Reset do sistema. Após toda a sequência de verificações, se o problema foi resolvido, deve ser resetar o sistema, que pode ser feito através de um scanner. Então hoje o scanner ele é muito prático, todos têm, a maioria tem, e não tem como não ter, Hoje os carros,
tudo injeção, tudo a tecnologia embargada aí, não tem como não ter. Então tem scanner que já faz tudo. Ele te lê, te dá, mas você só vai pôr a mão lá. Então ele vai te fazer, então você tem que resetar. É possível que o pedal esteja baixando por vazamento interno nas vedações da câmara de expansão do cilindro. Nesse caso, deve-se isolar a entrada do fluido para a unidade hidráulica e verificar se o pedal continua baixando. É o caso do cilindro mestre, né, gente, que ele começa a baixar. Então, puta, será que eu estou com um problema no módulo? O que que é? Então você tem que anular, deixar o sistema mecânico para poder ver se é o cilindro. É mais complicadinho, né, isolar todo o sistema, mas é uma forma de você verificar o cilindro. O módulo do ABS, ó, curiosidade. O módulo do ABS é acionado em cerca de meio segundo quando o veículo atinge uma velocidade de 20 km por hora. Abaixo dessa velocidade, o sistema é desligado. Então, eu estou andando a 10 por hora, eu pisei no freio, não tem necessidade do ABS entrar, né? O ABS ele não entra nessa velocidade. Então, ele tem a função dele acima de uma velocidade, normalmente acima de 20 km por hora. A eficiência do sistema ABS depende do tipo de solo por onde o carro trafega, né? Em pista de asfalto ou concreto, independente se estarem secas ou molhadas, a distância de frenagem costuma ser menor. Já em trecho de cascalho, areia ou neve, os freios comuns travam as rodas, né, que tendem a escavar o terreno e parar mais rapidamente. Se o ABS falhar, eu fico sem freio? Não? Ainda bem, né? Imagina se ficasse, né? Então, porque existe a dúvida, né? Pô, estou sem ABS, porque o ABS faz parte do freio. Mas se eu não tenho ABS, o freio continua funcionando normalmente. Né? Porque existe mito, não? Se o ABS parar, o freio não freia mais. Lógico que freia. Ele não vai ter o sistema ABS, né? Ah, mas se eu tiver pau no módulo, você fala o módulo, a eletroválvula travar? Não, então, se o ABS não funcionar, o freio funciona, o hidráulico funciona. Eu não vou funcionar o sistema, porque a válvula o quê? Ela faz a correção de tempo, de fluido. Então ela está anulada, mas o hidráulico está funcionando. O ABS só funciona em velocidades altíssimas, só funciona a 200 por hora. O ABS funciona em todas as freadas? Depende, né? 10 por hora se eu frear não vai funcionar. Né? Então, coisas que a gente escuta, né? Que são dúvidas frequentes. Aí tem uma... De qual? Né? Uma pegadinha. Ele monitora. Ele monitora. Então, por causa da velocidade. Mas ele não atua. Não atua, então. Ele está lá, ele está lá. Eu estou esperando para atacar, né? Ele está esperando para atacar. Se eu for exigido, eu vou fazer meu serviço, né? Eu estou aqui de prontidão. Né? O OBS é aquele cara que está de prontidão. Né? Então acontece. Mas ele está funcionando. Está funcionando. Não, ele está lá em prontidão. Ele não está atuando, as eletroválvulas não estão atuando para fazer o trabalho de ciclo por 10 ciclos por segundo, né? Veículo com ABS tem freio a disco nas 4 rodas? Não é necessário. Eu posso ter ABS com 4 tambor. É diferente. Carros mais velhos tinham carros aí importados que tambor com freio a disco ou com freio ABS. Eu tenho freio a disco na dianteira e freio a tambor atrás, está cheio de carro, né? Tem modelos de carro, o Gol, Palio, Corsa, Onix, né? A maioria é tambor atrás. E aí, hoje a linha é isso. Perceba algum sinal quando o ABS está funcionando? Normalmente sim, né? Em freada, quando eu tenho. Normalmente em freada brusca. Em freada normal ele não vai atuar, você não percebe a vibração. Porque a vibração, ela é gerada, por que a vibração é gerada? Porque a eletroválvula está trabalhando, por quê? Para a roda não travar. Então, quando eu tenho que usar muita força no pedal, aí eu vou sentir o ABS trabalhando. Mas nas freadas normal, eu estou aí 60 por hora, eu estou vindo parar 40 por hora, eu piso no freio, ele está atuando, mas eu não estou sentindo vibração. Então, às vezes a pessoa, não está vibrando. Ah, eu pisei mais forte e vibrou. Então, meu freio só funciona com alta velocidade. Não, ele está atuando, porque foi aquilo que o nosso amigo falou aqui, ó, acima de 20 por hora, né, amigão? O que deve fazer quando o pedal tripida? Tira o pé, né? Tira o pé, não vai mais tripidar. Continua pisando, porque ele está atuando. É sinal que a ABS está funcionando, né? Por quê? Por que ele está trepidando? Porque foi um momento de velocidade que você exerceu uma força muito grande, para as rodas não travarem, ele está sendo atuado e está dando o reflexo do trabalho dele, né? Que é a vibração do pedal. Se o único sensor falhar, o ABS continua funcionando? Não funciona, só aquela roda que vai travar. O que Deus faz quando o pedal é freio precisa. Já aconteceu, às vezes a pessoa trocar o disco de freio, às vezes o freio está empenado. Ah, pode ser freio, o disco empenado,
Mas deve ser diferente. Ela é diferente, né? A vibração de disco empenado ou cubo empenado é diferente do ABS. Vai ser bem mais alto. Nossa. Aquela roda. Exatamente. Ó, se o único sensor falhar, o ABS continua funcionando? Era a pergunta. Não pode, por quê? Imagina você uma roda dianteira direita parou de funcionar, acendeu o ABS. Tá? Se eu pisar no freio, tá? Eu estou a 120 por hora, se eu pisar no freio, ou a esquerda vai atuar o ABS. Quando ela não atua o ABS, o que ela faz? Ela trava, não trava? O que vai acontecer? Eu vou para o primeiro poste, a primeira árvore, né? Se acontecesse de ele continuar. Então acontece, ele acendeu, ele anula todas as rodas. O sistema é anulado. Por quê? Para evitar acidente. Porque senão, acendeu, é o primeiro poste, primeiro que tiver na esquina vai pegar, né? Porque ele vai travar a roda, né? O ABS ele não permite. Vixe Maria, já pensou? Então a segurança do ABS é essa, né? Se falhar uma roda, um sensor, ele anula todo o sistema, né? É o quê? É um dispositivo de segurança. Ele não poderia, por exemplo, por estratégia, manter no outro eixo, de um problema na traseira, ele continua mantendo o ABS funcionando na dianteira? Então, mas a dianteira, se for em conjunto, for para o eixo, eu vou travar as duas dianteiras, eu não vou travar a traseira, né? É que nem quando tem válvula corretora do traseira. Vamos por exemplo que você falou. Eu tenho a válvula corretora na traseira. Então, quando eu piso, o que acontece na válvula corretora? Ela me corrige para ter 70, 30, não é? Então, se eu tenho problema na traseira lá, se ela travar, o que acontece? Eu vou sair de lado, não vou? Se a dianteira não travar. E vice-versa, eu perco dirigibilidade. Então, aconteceria a mesma coisa, né? Provavelmente, né? Eu ia perder dirigibilidade porque uma travou e a outra está segurando no espaço. Eu tenho poderia ter a tendência de derrapar e perder a dirigibilidade. O que devo fazer se a luz do ABS estiver acesa? Meu carro está com a luz acesa. O que eu devo fazer? Aí, gostei da resposta. É isso aí. Tem que levar para um reparador. Para quem conhece. A luz do ABS acendeu, é reparador. Porque se ela acendeu, é o aviso que o ABS não está funcionando, né?